Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, a mensagem da palavra do Senhor. Mateus 7. A partir do capítulo de número 7, nós começamos a ver, a aprender como a essência do reino de Deus, ela se aplica em meio aos relacionamentos, em meio às relações interpessoais, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Nós vimos que Jesus, ele inicia esta fase final do Sermão do Monte com uma advertência para que os seus discípulos não fossem hipercríticos, ou seja, não julgassem de forma hipercrítica, ou seja, exageradamente crítica ao seu próximo, seguindo o seguinte critério: julgassem como se fossem o próprio Deus. Jesus então mostra que com o critério que julgarmos o nosso próximo, também seremos julgados por ele. E a advertência então é para que tenhamos bastante cuidado com a nossa hipocrisia. Ele usa um exemplo, figura de linguagem que nós conhecemos como hipérbole. É uma linguagem que exagera um ponto para mostrar, apresentar a gravidade daquela situação. Então ele diz que como é que você pode tirar o cisco, a fagulha, ou melhor dizendo, aquele pedacinho de uma lasca de madeira dos olhos, do olho do teu irmão, quando você tem uma imensa viga de madeira enfiada nos teus olhos. Então ele exagera, obviamente ninguém andava com a viga dentro de um olho, mas para mostrar que antes de tratarmos o nosso irmão, nós precisamos primeiro tratar o nosso coração, e este tratamento ele se dá através da palavra do Senhor, do cuidado do Senhor conosco em nos ensinar, em nos preparar para lidar com esta aplicação da essência do reino de Deus nas relações. Essa questão ela é tão séria que quando nós recebemos a Cristo, cremos em Cristo e temos uma vida nova, corremos o risco de vestirmos a capa do fariseu. E aí acreditarmos que não pecamos mais e que os outros são cheios de defeitos e nós não temos defeito nenhum. Isso é hipocrisia. O outro problema também, e o Senhor Jesus ele deixa isso de maneira muito clara, é que muitos até mesmo não vêm mais à igreja porque dizem assim: ora, eu não vou mais para a igreja porque a igreja é um lugar de hipócritas. E aí você deve dar a mão para ele e diz: muito prazer, seja mais um em nosso meio, porque você é hipócrita também, porque se você diz isso, você está se colocando numa situação melhor do que aqueles que estão na igreja. Na realidade, a igreja é um lugar onde pessoas pecadoras são tratadas pelo Senhor. Pecadores redimidos, transformados, que agora estão sendo santificados pelo Senhor. E, portanto, nós precisamos ter o cuidado com o julgamento exageradamente crítico. Mas isto não quer dizer que nós não devemos ser críticos ou tratar questões analisando-as criticamente. É o que nós vamos ver hoje no versículo de número 6. O Senhor condena o exagero quanto ao julgamento que não é baseado na palavra, mas ele também diz que o cristão ele deve fazer distinção entre o irmão e o cão, o irmão e o porco. Ele deve ter esse senso crítico, não hipercrítico, porém crítico, e ele deve ter muito cuidado quando ele trata do reino e ele apresenta o testemunho aos valores do reino para o mundo. A linguagem ou aquilo que nós costumamos dizer muitas vezes, ouvir dizer a respeito dos cristãos, às vezes tem um fundo de verdade. Como quando muitos dizem: o ser crente é ser muito besta. E na realidade nós somos muito bestas às vezes quando nós não olhamos como buscar o equilíbrio
de não sermos hipócritas e ao mesmo tempo não deixarmos de tratar e de ter um senso crítico e analisar as diversas situações da vida, a maneira como nós vivemos e apresentamos o Evangelho. E aí nós seguimos o caminho, ou olhamos para o que o mundo diz e aí absorvemos esta imagem, esta figura de que o crente é um tolo, de que o crente é um besta. Não, o crente é um cidadão do reino. O crente preza pelos valores do reino. O crente busca viver uma vida santa, embora ele saiba que é um pecador, para agradar o Senhor e Rei Jesus Cristo. Então vamos ler hoje o versículo de número 6. É o único versículo que nós vamos estudar hoje. O tema da mensagem é: não lanceis pérolas aos porcos. É baseado no próprio versículo 6. Não lanceis pérolas aos porcos. Vamos ler juntos o versículo 6. Leamos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Vamos orar ao Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, e o nosso coração. Ajuda-nos mais uma vez a ouvirmos a voz do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo de número 6, então, é o momento onde o Senhor Jesus Cristo nos mostra este equilíbrio. Como é que nós devemos agir? Qual o equilíbrio que nós devemos buscar quanto ao juízo, quanto ao julgamento que devemos fazer com relação ao nosso próximo. Versículo 6, que diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, traz algumas figuras aqui que precisam ser explicadas. A primeira delas são os cães e os porcos. O Senhor Jesus está tomando aqui dois animais que eram considerados pelos judeus desprezíveis, imundos. Cães aqui é uma referência não àquele cão doméstico, bonito, que nós cuidamos, que nós tratamos. Os cães aqui é uma referência àquele cão de rua, vadio, grande, uivoso, sujo, faminto, que perambulava pela Palestina à procura de comida nos lixos da cidade. Não é diferente da imagem que nós temos visto hoje quando olhamos na rua vagueando aqueles animais esguios, muito feios, abandonados e muitas vezes raivosos e violentos. Lembrem-se que naquele tempo não existia a sociedade protetora dos animais. Adotem um cãozinho da rua. Mas estes cães aqui, eles eram vistos como animais dignos de desprezo. Também eram animais que, quando em contato com os homens, ou se fossem estes feridos por estes cães, eram considerados malditos diante do Senhor, ou que receberam algum castigo do Senhor. Eu não sei se vocês lembram, mas foi assim que aquela rainha muito má, chamada Jezabel, ela morreu. Ela foi defenestrada da janela do seu palácio, ou seja, jogada de lá à força. Ela cai, e quando ela cai lá morta, os cães comem a sua carne até os ossos. Esses cães aí não são os filhotinhos bonitinhos que nós criamos, não. São aqueles cães famintos que andavam por Israel. Então, o Senhor Jesus diz que estes cães aqui são comparados a homens, mas não são homens comuns. São homens que rejeitam aquilo que é santo. E ser ou santo aqui é aquela mesma palavra na Bíblia que nos faz lembrar algo que Deus separou para si, algo que Deus santificou para si. O Senhor disse: o que é santo não deve ser dado a esse tipo de pessoa. Agora, os porcos também, nós temos a mesma ideia. Para o judeu, o porco era considerado um animal imundo. Era aquele animal que gostava da lama, era aquele animal que sempre estava relacionado à impureza, à imundície, à sujeira. São aqueles animais onde os demônios preferem serem lançados pelo Senhor Jesus Cristo quando eles são precipitados naquele penhasco, quando saem do endemoniado Gezareno.
Então, a figura do imundo na Bíblia, quando nós pensamos em animais, são relacionadas a estes dois tipos aqui, cães e porcos. Por exemplo, os profetas, falsos profetas, condenados pelo apóstolo Pedro, são considerados como cães e como porcos. Vamos lembrar juntos, deixe Mateus capítulo 7 aí marcado, e vamos fazer essa correlação em 2 de Pedro capítulo 2, no último versículo do capítulo 2 de 2 de Pedro. Os falsos mestres, eles são considerados assim por terem conhecido o Evangelho, notem bem, recebido a palavra, experimentado das bênçãos de Deus, mas eles não seguiram o caminho da justiça. A partir do versículo 20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está em 2 de Pedro 2,20, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E aí nós encontramos o versículo de número 22, que na realidade é uma citação de um provérbio, de Provérbios 26. Vamos ler o versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que aos cães não se deve ser dado o que é santo, nem as pérolas devem ser lançadas aos porcos. Santo e pérolas aqui apontam para a mesma coisa, são figuras aqui sinônimas. Na realidade, na língua grega, a palavra pérola quer dizer o que hoje nós conhecemos pelo nome Margarida, ou o nome Rita. Era uma joia preciosa que nós conhecemos e que tinha tanto valor daquela região do Oriente que naquela parábola que o Senhor contou, um homem precisou vender todas as suas propriedades para adquirir uma pérola de grande valor. A pérola que ele encontrou, ele vende tudo para adquirir o lugar, o local onde ela estava. Então, aquilo que é precioso para o Senhor, e esta é a lição aqui, não deve ser oferecido em demasia quando alguém rejeita aquilo que o Senhor considera santo e bom. O que o Senhor está querendo nos mostrar aqui, em outras palavras, o que nós podemos aprender aqui, uma vez que nós observamos esta figura de linguagem, ou as figuras aqui apresentadas, é que paciência tem limite. Aí onde entra a reflexão crítica que o cristão não pode deixar de ter. Os discípulos de Cristo, o Senhor Jesus queria ensinar isto. Os discípulos de Cristo não devem insistir com aqueles que rejeitam frequentemente a mensagem do Evangelho. Esta é a questão. Eu sou chamado a pregar o Evangelho? Sou. A igreja é chamada a se envolver com a causa do Evangelho? É. Mas nós não devemos insistir com aqueles que consideram que é santo e a pérola de grande valor para o Senhor, que é o Evangelho, algo desprezível. Nós não devemos insistir com estas pessoas, porque elas rejeitam aquilo que é bom. E olhem que o Senhor conclui o versículo 6, trazendo para nós uma verdade importante, atual. Ele diz assim, quando ele fala para nós não lançarmos diante dos porcos as nossas pérolas. O final do versículo 6 diz: para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. São aqueles porcos selvagens, famintos, a imagem é esta, que ao receberem estas pérolas não conseguem valorizá-las como nós valorizamos. Por um instante até podem ter confundido-as com comida, ervilhas.
Mas aí, ao mastigarem, a perceberem que não servem, se voltam contra nós e nos comem, nos dilaceram. É assim que acontece todas as vezes que insistimos com frequência em pregar o evangelho para alguém e este rejeita, rejeita e rejeita. Ele vai chegar um momento que vai dilacerar você. Então nós precisamos entender que paciência tem limite, e até mesmo para o nosso Senhor, e Ele vai mostrar isso para nós hoje, Ele também tratou de maneira diferente os seus e aqueles que não receberam a sua palavra. Por exemplo, quando nós olhamos a história de Pedro, nós notamos como o Senhor foi muito paciente com aquele homem, como o Senhor tratou com ele. Pedro era um pecador como nós, mas o Senhor sabia de seu desejo, de sua sede, de sua busca pela palavra. Ele reconhecia os seus erros, mas o Senhor tratou com Pedro até o fim. E Pedro foi um grande servo de Deus. E Pedro, entendendo depois de ser tratado pelo Senhor, a preciosidade daquilo que é santo para Cristo, que é uma joia valorosa para Cristo, que é o seu evangelho, até mesmo deu a sua vida pela causa da cruz. Ele foi crucificado por Jesus. Observem Tomé. Tomé, conhecido como discípulo incrédulo, não foi rejeitado pelo Senhor. O Senhor tratou com ele uma, duas, até o ponto de Tomé reconhecer o caminho que ele estava tentando seguir, que era o da incredulidade, de tentar rejeitar a verdade. E quando ele percebe a gloriosa ressurreição de Jesus, ele então cai de joelhos, o adora e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus foi paciente com Tomé e Pedro, mas vocês devem lembrar comigo que ele não teve nenhuma palavra para o rei Herodes Agripa. Herodes, que não aceitou a palavra desde os dias de João Batista. Herodes, que atendendo o pedido insensato de sua afilhada, de sua enteada, pediu a cabeça de João Batista em uma salva de prata, não teve nenhuma palavra da parte do Senhor. Quando Jesus ele foi entregue para ser crucificado, e ao ser interrogado por Herodes, nenhuma palavra foi dita pelo Senhor para aquele homem. Terrível coisa é ficar um homem sem ouvir uma palavra da parte de Jesus Cristo. E neste exemplo, nós notamos que até mesmo Cristo tem limites quanto à sua paciência. Aí nós caminhamos um pouco mais e vamos ver o seguinte, aí em Mateus mesmo, neste evangelho, olhem comigo capítulo 10, no capítulo 10 eu não vou detalhá-lo porque nós ainda iremos estudá-lo, mas notem comigo que no capítulo 10 o Senhor escolhe os 12 apóstolos e os comissiona para uma primeira missão. Nós conhecemos esta passagem, se você nunca leu, depois você vai percebê-la como ela é interessante. Ela é uma resposta à oração que Jesus havia ensinado os discípulos a fazer. No final do capítulo 9, ele disse para os seus discípulos assim, versículos 37 e 38, e então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Com isso, Jesus escolhe os seus discípulos, os vocaciona, mas ele dá instruções muito claras. Ele lembra aqueles homens que eles deveriam tratar o que é santo com muito zelo, com muito amor, com muito respeito. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão ver comigo agora, lendo juntos os versículos 14 e 15 do capítulo 10. Vejam como o Senhor Jesus orientou os seus discípulos, como eles foram ensinados a agir quando estivessem levando a riqueza do Evangelho para os homens. Capítulo 10, versículos 14 e 15. Vamos ler?
Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O que claramente estamos vendo aqui? Que Jesus ensinou aos seus discípulos a não permanecerem muito tempo onde o seu ensino fosse rejeitado. A rejeição frequente ao ensino de Jesus, saiamos e procuremos outro lugar, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Há um caso recente que eu acredito que eu posso usar como ilustração para os irmãos entenderem um pouco como a igreja ela deve analisar estas situações. Durante muitos anos, o nosso presbitério, o que reúne algumas igrejas presbiterianas do nosso estado, manteve uma congregação, um ponto de pregação, poderíamos chamar assim, em um povoado do município de Frei Paulo, povoado chamado Mucambo. Nós temos uma congregação em Frei Paulo que eu acho que já vai completar 100 anos. Por conta da própria realidade da cidade, boa parte das pessoas apenas dormem lá e trabalham fora. Frei Paulo não desenvolveu como deveria desenvolver, mas os últimos pastores que por lá passaram foram zelosos, trabalharam, assistiram, visitaram, e a igreja lá, ela se mantém, ela não se sustenta completamente, mas tem crentes lá, homens, mulheres, crianças, jovens. Muitos daqueles jovens nós recebemos há alguns anos em nossos acampamentos para adolescentes, nós sabemos disso. Agora, a situação de Mucambo era a seguinte: o pastor visitava, o pastor assistia, um templo foi construído lá e só tinha apenas um converso, uma pessoa convertida, e ainda tinha problemas mentais. A cidade toda não se interessou pelo evangelho que estava lá sendo pregado. Pastor evangelizando, visitando, falando da mensagem do evangelho, levando o que é santo, apresentando a pérola de grande valor, e ninguém estava aceitando. O presbitério reunido então entendeu o seguinte: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, nós não vamos mais insistir neste povoado. Aquele jovem não deixou de ser assistido, porém levado para Frei Paulo, para cultuar lá, mas a congregação foi fechada. Muitos criticaram e disseram: mas fecharam uma igreja. Mas há casos em que, quando há rejeição à mensagem do evangelho, os discípulos do Senhor têm que se mudar e procurar outro lugar e pregar a palavra. Sempre foi assim. Paulo chegava num lugar, a mensagem era rejeitada, ele sacudia o pó e ia pregar em outro canto. E às vezes nós perdemos tempo, nós desperdiçamos aquilo que é santo com pessoas que tapam até os seus ouvidos e não querem ouvir nada de Cristo. Nós precisamos então procurar aqueles que estão sedentos. Vejam ainda nesta passagem, versículo 23 aí de Mateus capítulo de número 10, para nós entendermos como esta questão ela é séria. Nenhum crente deve ser abandonado, mas nós não devemos insistir naqueles lugares que não aceitam receber o evangelho. Nós devemos avançar. Mateus 10, versículo 23 diz o quê? Vamos ler? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, o Senhor orientou os seus discípulos a pregarem, e quando eles ficaram muito tempo reclusos em Jerusalém, a primeira coisa que o Senhor promoveu foi uma perseguição. O Senhor permitiu, melhor falando, uma perseguição promovida pelos judeus, e esta perseguição fez então com que os crentes se espalhassem e a promessa do evangelho se cumprisse. Então, irmãos, os nossos olhos, eles devem estar bem atentos à instrução que o Senhor nos mostra, porque ela é muito séria. O Senhor nos ensinou a não perder tempo com aqueles que não querem ouvir o evangelho. É um alerta para você que está aqui nesta noite, e eu não vou chamar você de cão nem de porco, mas que
continua ouvindo com frequência o Evangelho, mas o rejeita. O que Cristo está dizendo é que rejeitar este tesouro é rejeitar Ele mesmo. Continuar ouvindo a mensagem que fala sobre o lindo céu, sobre a vida eterna, sobre uma nova vida, sobre uma mudança radical que você precisa experimentar e fechar a Bíblia domingo após domingo, ir embora como se nada acontecesse, é rejeitar a pérola de grande valor, quando você deveria vender tudo para comprá-la. Entendem a linguagem que o Senhor Jesus Cristo utilizou? A igreja não vai pedir que para você ser crente você tenha que vender tudo e dar para a igreja, não. Isto é o falso evangelho que ensina. Mas Cristo chama você a rejeitar tudo que lhe prende a este mundo para adquiri-lo. Ele é o maior tesouro, você não pode desprezá-lo. Se você faz isso, você está rejeitando a mensagem de Cristo. Ele usa outro exemplo aqui, eu acredito que nós podemos também ilustrar, e ele vai nos ajudar para as aplicações finais. Lucas capítulo 13, vejam só. Há um exemplo claro, contado pelo Senhor, ensinado por Ele, que eu acredito nos ajude também a entender este significado. Nós não devemos ter medo, não, irmãos. Devemos ser ousados em pregar o Evangelho, mas não devemos insistir com aqueles que não querem ouvir, não. Você chega todo dia no trabalho e o cabra zomba de você, fica mangando de você, lhe chamando de besta. Você pede a Deus que tenha misericórdia dele, mas não gaste o seu tempo com ele. Tente ajudar o outro que quer ouvir o Evangelho e viva a sua vida. Você não deve viver rastejando por aquele que não quer receber a mensagem, mas deve estar pronto para ouvi-lo, se ele mudar de ideia e agora desejar atender o que você tem para dizer. Vejam só o que o Senhor Jesus contou em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Esta parábola aqui ela é interessante. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então, o que o Senhor Jesus mostra aqui, nesta parábola da figueira estéril, é que até mesmo a paciência de Deus, embora seja longa, ela não dura para sempre. E aqui entendam o seguinte, irmãos: a ideia não é você chegar e tentar testemunhar o Evangelho para alguém, pregar o Evangelho para alguém e na primeira rejeição você dizer: fica para lá. Percebam que a própria parábola conta um tempo que foi gasto, de experiência, de investimento. O caso que eu contei para vocês de uma congregação nossa, sergipana, não foi de uma hora para outra, não. Demorou muito tempo se investindo lá, pastores indo lá, se revisando o que fazer. Mas quando chega o ponto em que o limite ele é atingido, notem que até mesmo o próprio Senhor demonstra que a sua paciência não dura para sempre. E aqueles que não aceitam a palavra do Senhor, o Senhor mesmo considera-os malditos. Não podem ser abençoados, porque não receberam a Cristo Jesus. Repito, não receberam a Jesus Cristo. Esta última passagem eu quero usar como ilustração para reforçar o assunto, e é justamente no Evangelho de Mateus. Voltem comigo para lá, é bem pertinho de onde nós estamos. Vejam só, Mateus capítulo 10, Mateus 10, do versículo
Mateus 11, perdão, nós já vimos Mateus 10. É onde o Senhor, ele prega nas cidades e ele é rejeitado em alguns lugares. Vejam Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, e a partir do versículo de número 20, o Senhor Jesus, então, ele advertiu algumas cidades que rejeitaram esta pérola de grande valor que é o Evangelho, que rejeitaram aquilo que é santo para o Senhor. Versículos de número 20 até o versículo de número 23, eu peço aos irmãos que leiam comigo. Vamos lá. Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E o versículo 23, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. 24, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que o Senhor está mostrando aqui e advertindo as nações é que quanto mais privilegiadas são as nações ou privilegiados são os povos com a presença da igreja e o testemunho da igreja a respeito de Cristo por meio da pregação da palavra, e estes povos e nações rejeitam ao Senhor, maior será o seu juízo. E aí eu trago novamente a realidade para nós, porque céu e inferno são duas realidades que não podemos deixar de falar em tempos atuais. Se você está aqui por qualquer outro motivo que não seja conhecer a Jesus Cristo, porque você pode vir aqui por qualquer outro motivo. Teu pai quer que você venha, aí você vem. Sua namorada ou namorado exige que você venha, e você vem. Você tem vínculos ainda de amizade com irmãos da igreja e você vem. Ou então religiosamente você cumpre esse ritual dominical de vir à igreja e você vem, mas você continua em seu coração rejeitando a palavra. Você está acumulando juízo para si, porque o Senhor disse que haverá menos rigor para cidades destruídas por sua impiedade, como Sodoma e Gomorra, do que para aqueles que lançaram as pérolas do Senhor no lixo. Finalmente, irmãos, eu gostaria de reforçar que todos esses exemplos que nos foram apresentados nos mostram mais uma vez a necessidade de planejarmos, pensarmos, investirmos em nossas próprias vidas e nas vidas ou nas pessoas que estão ao nosso redor, apresentando este precioso Evangelho. Mas porque o tempo corre, nós precisamos, com sabedoria, não desperdiçar as palavras com aqueles que claramente querem se assentar com os ímpios escarnecedores e ouvir os seus conselhos. Nós temos uma aplicação ainda mais ampla para nós aqui a respeito das expressões, aquilo que é santo e pérolas. Nós precisamos tratar de tudo aquilo que diz respeito ao reino com tanto cuidado, com tanto zelo, como algo tão precioso para o Senhor, que não pode ser dado a qualquer pessoa aquilo que Deus, que o Senhor da igreja, Jesus Cristo, considera santo. Por exemplo, nós estamos mais uma vez nos preparando para a eleição de oficiais, é um tema recorrente. É um assunto que estou tratando novamente com os irmãos pela manhã. Aqueles que não vêm pela manhã,
não tem acompanhado e não tem estudado conosco este assunto, mas há uma aplicação aqui que nós podemos usar nesta noite com base neste assunto, ou com base no que estamos vendo. As eleições se aproximam. Mais uma vez, nós teremos a responsabilidade de doar através da eleição, de conceder através desta eleição os ofícios para homens que foram apontados para concorrer a estes cargos, ou melhor falando, a estes ofícios. E o que é que nós aprendemos com este texto? Que os ofícios de presbítero e diáconos não podem ser dados a pessoas desqualificadas. Não podemos dar o que é santo a alguém que não tem qualificação para este ofício. Não podemos conceder aquilo que o Senhor considera tão precioso para qualquer pessoa. Não importa que seja bonito, que seja cheiroso, que seja legal. Ele precisa ser vocacionado para a obra. E a igreja tem esta responsabilidade da escolha. E deve ser criteriosa quanto à escolha. Compreendem? Eu não posso dar a pessoas desqualificadas aquilo que é santo, ou as pérolas do Senhor. Em segundo lugar, também nós temos uma aplicação, por exemplo, quanto aos sacramentos. Os sacramentos não podem ser ministrados àqueles que não confessaram a Cristo diante dos homens. Então, eu não posso receber qualquer pessoa ao batismo simplesmente porque ela quer. Ela precisa ser preparada, ela precisa ser observada, ela precisa ser encaminhada, ensinada e então, sendo batizada, receber o selo que lhe dá acesso à igreja de Deus. Eu não posso fazer como infelizmente muitas igrejas fazem. O pastor termina o sermão e terminando o sermão diz: quem quer ser batizado aí, levante a mão. Aí um monte de gente se levanta, ele traz lá, geralmente eles têm um tanque, né, e mergulha todo mundo. Não é assim não. Não é assim que funciona. Ou então, eu não posso ministrar a Santa Ceia do Senhor àqueles que não estão entrando pela porta na casa de Deus. E aí existem ambientes onde a ceia do Senhor ela é dada a qualquer pessoa indistintamente. E certamente alguns de vocês estão tomando a ceia indignamente. Esta mensagem é uma advertência para que você tenha cuidado de não considerar aquilo que o Senhor Jesus chama de santo, algo que você pode fazer quando você quiser, porque o pastor ele está vendo ali, ou não está vendo, eu pego o pão, eu tomo o cálice e depois eu vou embora e vivo a minha vida e faço o que eu quiser. A Santa Ceia, ela envolve esta comunhão que eu tenho com o meu Senhor Jesus Cristo. E por isso, nós não podemos ministrá-la a qualquer pessoa, mas àqueles que estão ligados a Cristo Jesus. Os nossos próprios filhos estão sendo preparados para este dia e ensinados que no dia certo poderão tomá-la. Você precisa corrigir a sua vida com Deus, se você deseja caminhar com o Senhor. Você precisa considerar aquilo que Ele chama de santo e precioso, porque é uma joia de grande valor para Ele, para não ser considerado como aquela figueira estéril que não produz fruto algum. Não se torne a pompa funerária de uma alma morta, como disse o grande pregador Spurgeon em sua mensagem, A Figueira Murcha. Você tem todo o estilo de crente, toda a capa de crente, mas em seu coração você não pertence a Cristo. Está acumulando juízo para si, você está morto, precisa reviver. Só Jesus Cristo pode fazer isso por você. Aprenda o que o Senhor diz, entenda o que o Senhor está nos ensinando, e como igreja, tenhamos a responsabilidade de levar essa mensagem com muita coragem. Os dias estão cada vez mais se tornando maus,
Não tenhamos medo de dizer o que pensamos. Muitos de nós que somos crentes estamos ouvindo as pessoas defenderem abertamente o que acreditam ser o certo. Isso é coisa da igreja, deixe que os gays se casem, se beijem, vivam, e nós caladinhos ficamos. Não, falemos o que pensamos. Não é certo, não é o que agrada a Deus. Eu não concordo, eu não aceito, mas mantenhamos posição. E se eles não quiserem nos ouvir porque eles estão rejeitando a mensagem, pelo menos eles vão saber o que a Bíblia diz. E se eles não quiserem ouvir, não vamos lançar pérolas para porcos. Não vamos dar o que é santo para os cães. Nós precisamos, irmãos, ter a coragem de falar, de testemunhar, de experimentar, de viver e de saber até mesmo o tempo em que devemos mudar. De saber o tempo em que devemos investir e parar de investir. De saber o tempo onde devemos olhar para os campos e percebermos onde eles estão ficando branquinhos, para poder semear e colher. É o que o Senhor nos ensina, é o que nós esperamos, pela graça de Deus, conseguir fazer. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito, Pai de infinita misericórdia, a Tua palavra nos adverte para o cuidado que devemos ter quando emitirmos juízo, para não pecarmos contra o Senhor, para não sermos encontrados como verdadeiros hipócritas. Mas também a Tua palavra nos adverte quanto ao cuidado que devemos ter de não lançar aquilo que é precioso ao Senhor para cães e porcos. Somos chamados, ó Senhor, a criteriosamente observar e entender e ver quem são aqueles que desejam ouvir e quem são aqueles que rejeitam, zombam e escarnecem da cruz. Pedimos ao Senhor um coração paciente, porque muitos de nós temos investido por muito tempo em pessoas que têm rejeitado a mensagem do Evangelho, mas que possamos lembrar que até mesmo o Senhor tem limites quanto à sua própria paciência. Que entendamos o momento certo dado pelo Senhor para mudar, para pregar o Evangelho a outros que desejam ouvir, assim como Paulo, que no Areópago ouviu muitos dizerem quanto a este assunto Jesus Cristo, ó Paulo, depois nós te ouviremos falar. E ele sai então de sua presença, ele vai então alimentar outros que queriam ouvir suas palavras de vida, as palavras de vida que ele proclamava, as palavras de Jesus. Ó Senhor, vivemos dias maus, dias em que somos chamados a termos o critério certo quanto à escolha daqueles que governam o povo de Deus, quanto à escolha daqueles que devem se tornar membros da igreja, porque vivemos um tempo de muitos escândalos, vivemos um tempo de muito mau testemunho. Por isso, ó Senhor, nós te pedimos, guarda-nos primeiramente, concede-nos vidas santas, e que de acordo com Tua santa palavra, Senhor, possamos agir, possamos analisar, possamos investir, possamos testemunhar e muitas vezes, quando necessário, mudarmos de pessoas para pessoas, contemplando os campos, percebendo onde eles estão preparados para ouvir a mensagem e assim levar o testemunho da fé, na certeza, na esperança de que almas se converterão. Abre, Senhor, nesta noite, o coração daqueles que estão vindo há tanto tempo para a Tua casa, mas que não têm experimentado uma mudança radical em suas vidas, que não têm vendido tudo, os valores, os prazeres que os prendem a este mundo para seguirem a Cristo. Transforma, ó Senhor, e converte os seus corações hoje, a nossa oração.
É a nossa petição. Que eles não acumulem juízo e maldição para si mesmos. Que eles não continuem considerando aquilo que é santo, desprezível, como cães. Que eles não considerando desprezível as pérolas, como porcos que se desejam enlamear no pecado deste mundo. Mas que assim como nós, Senhor, experimentem da Tua graça, nós que somos pecadores, que estávamos neste mesmo lamaçal de pecado, sujos, perdidos, cegos e nus, e fomos então resgatados e restaurados pelo Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus, e que a Tua mensagem, nesta noite, encontre guarida em os nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém.